Algumas cicatrizes nunca aparecem na pele, mas marcam a alma por toda a vida. Esta é a história de como encontrei minha voz, depois de anos de silêncio. Meu nome é Antônia Oliveira. Tenho 83 anos. Nasci em 1942, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia correr mais devagar que o resto do mundo. Quando olho para minhas mãos hoje, enrugadas pelo tempo, lembro das jovens mãos de 19 anos que datilografavam sonhos e esperanças naquela antiga máquina de escrever Olivetti, que ganhei do meu pai quando terminei o curso de secretariado. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo esse meu relato. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Era 1961 e para uma moça do interior, recém-formada e cheia de esperanças, conseguir um emprego como secretária no consultório do Dr. Ricardo Mendes significava muito mais que um simples trabalho. Era a promessa de independência, de respeito na comunidade. Dr. Ricardo não era um médico qualquer. Era considerado o melhor cardiologista da região, formado no Rio de Janeiro, com especialização nos Estados Unidos. Um homem que, aos olhos da sociedade, representava o auge da respeitabilidade. Ainda me lembro do dia da entrevista. Vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que minha mãe tinha costurado especialmente para ocasiões importantes. Calcei sapatos de salto médio, penteei meus cabelos castanhos presos num coque discreto. Queria parecer profissional, séria, competente. Meu pai me levou até o consultório, orgulhoso, mas preocupado. Nunca antes uma mulher da família tinha trabalhado fora de casa. "Vai dar tudo certo, minha filha", ele disse, ajeitando a gola do meu casaco. "Só não se esqueça de quem você é." O consultório do Dr. Ricardo ficava na parte mais nobre da cidade, num prédio de 3 andares com fachada imponente e escadaria de mármore. Quando entrei na sala de espera, fiquei impressionada com o luxo discreto do lugar. Poltronas de couro, quadros de paisagens nas paredes, uma pequena fonte que criava um ambiente tranquilizador para os pacientes. A secretária anterior, Dona Matilde, uma senhora de seus 50 anos, me recebeu com um sorriso cansado. Ela estava se aposentando depois de 15 anos de serviço e seria responsável por me treinar nas 2 primeiras semanas. "O doutor é muito exigente", ela me advertiu enquanto me mostrava a agenda de consultas. "Mas é um excelente médico." Quando finalmente conheci o Dr. Ricardo, entendi por que ele inspirava tanta confiança em seus pacientes. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, porte elegante e uma voz grave que transmitia segurança. Devia ter seus 45 anos, mas possuía aquela maturidade que parecia fruto de experiência e conhecimento. Ele me entrevistou com perguntas precisas sobre minhas habilidades em datilografia, organização de arquivos e atendimento telefônico. "Senhorita Antônia", ele disse ao final da entrevista, "preciso de alguém que compreenda a importância da discrição em meu consultório. Lido com pacientes ilustres, pessoas da alta sociedade que confiam seus segredos médicos a mim. Posso contar com sua absoluta discrição?" Com a ingenuidade dos meus 19 anos, respondi com convicção. "Claro, doutor. Entendo perfeitamente a importância da confidencialidade." Saí de lá com um emprego e um sentimento de realização que fez meu coração disparar. O salário era o dobro do que qualquer outra secretária ganhava na cidade. Voltei para casa quase flutuando. Mal podia esperar para contar à minha mãe. Ela sorriu, mas viu uma sombra de preocupação em seus olhos. "Filha, homens em posição de poder às vezes se acham no direito de... Bem, tome cuidado", ela disse enquanto preparava o jantar. Na época, achei que ela estava sendo antiquada, presa a valores de uma geração que não compreendia que os tempos estavam mudando. Como eu poderia suspeitar que aquele médico respeitado, casado com a filha do prefeito,
pai de 3 filhos, membro ativo da igreja local, esconderia uma faceta tão sombria? As 2 primeiras semanas de treinamento com Dona Matilde foram intensas. Aprendi a operar o aparelho de raio-x básico, a esterilizar instrumentos simples, a organizar prontuários, a lidar com os representantes de laboratórios farmacêuticos. Observei como ela lidava com os pacientes nervosos, acalmando-os com palavras gentis antes das consultas. Tudo parecia perfeito. No entanto, hoje percebo sinais que ignorei, como quando Dona Matilde me ensinou a sempre deixar a porta do consultório aberta durante os exames de pacientes do sexo feminino. É para a proteção delas e do doutor, ela explicou sem entrar em detalhes. Ou quando me alertou para nunca ficar sozinha com ele depois do expediente. Na época, interpretei como simples regras de decoro profissional. No dia em que Dona Matilde se despediu, ela segurou minhas mãos com força. Menina, se precisar de qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Havia algo em seus olhos, uma mensagem não dita que só anos mais tarde eu compreenderia. As primeiras semanas trabalhando sozinha foram desafiadoras, mas estimulantes. Dr. Ricardo parecia satisfeito com meu trabalho. Elogiava minha organização, minha pontualidade, minha discrição. Os pacientes gostavam do meu atendimento. Eu me sentia realizada profissionalmente. Foi aí que comecei a receber pequenos presentes. Um dia, ao chegar, encontrei uma caixa de chocolates finos sobre minha mesa. Para adoçar seu dia, dizia o bilhete sem assinatura. Mas eu sabia que vinha dele. Em outra ocasião foi um lenço de seda, depois um livro de poesias. Presentes que, na minha ingenuidade, interpretei como gestos de apreciação profissional. Minha mãe notou o lenço quando o usei no domingo na missa. Quem lhe deu isso, Antônia? Perguntou com a testa franzida. Foi um presente do Dr. Ricardo por meu bom trabalho. Respondi, orgulhosa. Ela trocou um olhar com meu pai que eu não soube interpretar. Filha, não é apropriado aceitar presentes pessoais de seu patrão. Meu pai disse com voz baixa. Devolva educadamente. Fiquei indignada. Eles não entendiam o mundo moderno, pensei. Não compreendiam que uma relação profissional poderia incluir gestos de apreciação. Era tudo tão inocente aos meus olhos. O consultório começou a prosperar ainda mais. Dr. Ricardo ampliou o horário de atendimento, contratou uma faxineira que vinha 2 vezes por semana, comprou equipamentos novos. Eu me sentia parte daquele sucesso, e meu status na cidade crescia como a secretária do ilustre médico. Comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dele. Às vezes, ao me passar documentos para assinar, seus dedos tocavam os meus por tempo demais. Durante o ditado de cartas, ele se aproximava mais do que o necessário, seu perfume caro invadindo meu espaço pessoal. Quando estávamos sozinhos no consultório, sentia seu olhar percorrendo meu corpo quando achava que eu não estava prestando atenção. Tentei ignorar esses sinais, convencendo-me de que estava imaginando coisas. Afinal, Dr. Ricardo era um homem culto, respeitado, casado. Por que se interessaria por uma simples moça do interior? Foi numa sexta-feira, 6 meses após o início do meu trabalho, que aconteceu o primeiro incidente que não pude mais ignorar. Estávamos trabalhando até mais tarde. Havia um relatório importante para a Secretaria de Saúde que precisava ser finalizado. O consultório já estava vazio. Os últimos pacientes tinham saído há mais de 1 hora. Antônia, ele chamou de sua sala. Pode vir aqui um momento? Preciso que veja algo. Entrei em sua sala, bloco de anotações em mãos, pronta para mais um ditado. Ele estava em pé junto à sua estante de livros médicos, a gravata ligeiramente frouxa, o paletó pendurado no cabideiro. Feche a porta, por favor, ele pediu com naturalidade. Hesitei por um segundo, lembrando-me do conselho de Dona Matilde, mas obedeci.
Sabe, tenho observado seu trabalho, sua dedicação. Ele começou, aproximando-se lentamente. Você é uma jovem muito especial, Antônia. Tem potencial para crescer muito mais. Obrigada, doutor. Respondi, sentindo um calafrio inexplicável. Ricardo! Ele corrigiu com um sorriso. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Ricardo. Dei um passo para trás, confusa com a mudança de tom. Ele avançou mais, pegando minhas mãos entre as suas. Uma moça tão bonita e inteligente como você merece mais que um simples salário de secretária. Posso ajudá-la a crescer na vida, Antônia. Posso lhe ensinar coisas que não aprenderá em nenhum curso. Senti meu rosto queimar de vergonha e constrangimento. Retirei minhas mãos das dele, balbuciando alguma desculpa sobre estar atrasada para o jantar em família. Ele não insistiu naquele dia. Apenas sorriu, como se soubesse de algo que eu ainda não compreendia. Pense no que eu disse, querida. A vida oferece oportunidades que não voltam. Saí do consultório tremendo, confusa com o que havia acontecido. Parte de mim queria acreditar que tinha interpretado mal suas palavras, que ele realmente estava falando de oportunidades profissionais. Outra parte, porém, aquela que minha mãe havia tentado alertar, sabia exatamente o que aquilo significava. Passei o fim de semana inteiro angustiada, pensando se deveria contar aos meus pais, se deveria procurar outro emprego. Mas quais eram minhas alternativas na pequena cidade? Onde encontraria um trabalho que pagasse tão bem, que me desse tanto status? Na segunda-feira, Dr. Ricardo agiu como se nada tivesse acontecido. Foi cordial, profissional, manteve distância apropriada. Pensei que talvez ele tivesse percebido meu desconforto e reconsiderado seu comportamento. Permiti-me acreditar que aquele incidente havia sido um erro isolado, talvez resultado de um momento de fraqueza. Como eu estava enganada. Aquilo foi apenas o começo de um pesadelo que duraria quase 2 anos e cuja sombra me acompanharia por décadas. Um pesadelo que só terminaria quando eu finalmente encontrasse minha voz e a coragem para usá-la. Aquele primeiro incidente na sala do Dr. Ricardo foi apenas a ponta de um iceberg sombrio que lentamente emergia em minha vida. Nas semanas seguintes, notei uma mudança sutil na atmosfera do consultório. O que antes era um ambiente de trabalho profissional transformou-se num terreno minado, onde cada interação escondia uma possível armadilha. Lembro-me perfeitamente de uma manhã chuvosa de abril de 1962. O consultório estava especialmente movimentado devido a uma campanha de check-up cardíaco que havíamos anunciado no jornal local. Enquanto organizava as fichas dos pacientes, percebi que Dr. Ricardo havia alterado a agenda, deixando um horário vago no final da tarde. Antônia, reservei esse horário para discutirmos a expansão do consultório, explicou quando questionei a mudança. Havia algo em seu tom de voz, um subtexto que fez meu estômago apertar. Naquela época, o consultório estava prosperando. Dr. Ricardo falava em contratar um assistente, talvez até um jovem médico para ajudá-lo nos atendimentos. A ideia de crescimento profissional deveria me animar, mas aquele horário reservado no final do expediente me deixou inquieta. Quando o último paciente saiu, já passava das 6. A chuva intensificara-se, transformando as ruas em pequenos riachos. Era uma dessas noites em que tudo o que se deseja é chegar logo em casa, preparar um chá quente e escutar o barulho da chuva do conforto do lar. Você vai se molhar toda nessa chuva, tia Antônia, disse o Dr. Ricardo, fechando as cortinas do consultório. Posso levá-la em casa em meu carro. Aquilo parecia um gesto de gentileza, mas algo na maneira como ele me observava me fez recusar. Obrigada, doutor, mas meu pai virá me buscar. Era uma mentira. Papai estava acamado naquela semana com um resfriado forte. Então vamos aproveitar para discutir os planos enquanto espera.
insistiu ele, indicando sua sala privativa. Entrei relutante, deixando a porta propositalmente aberta. Ele a fechou logo em seguida, com um movimento casual que fingia naturalidade. Antônia, preciso lhe mostrar as plantas da possível expansão. Não havia plantas sobre a mesa. Apenas um envelope pardo que ele abriu lentamente, retirando dali não projetos arquitetônicos, mas fotografias. Com horror, reconheci algumas pacientes do consultório, em situações de exame médico, fotografadas sem que percebessem, em ângulos que revelavam partes íntimas de seus corpos. "O que é isso?" perguntei com a voz trêmula. "Documentação médica", respondeu com uma tranquilidade perturbadora. "Isso fica entre nós, claro. Parte da nossa confiança profissional." Aquelas imagens me chocaram profundamente. Reconheci Dona Helena, esposa do farmacêutico. A jovem Clara, filha do juiz. Dona Marta, professora da escola municipal. Todas mulheres respeitáveis da comunidade. Todas vulneráveis naquelas fotografias. "Isso não é ético", consegui balbuciar, desviando o olhar. Ele riu, um som que até hoje ressoa em meus pesadelos. "Ética é relativa, minha querida. Tenho uma reputação impecável nesta cidade. Quem acreditaria em acusações contra mim, especialmente vindas de uma jovem secretária que precisa desesperadamente do emprego? Aquela foi a primeira ameaça explícita. O recado estava dado. Ele tinha poder, eu não. Nos dias seguintes, desenvolvi um sistema de autodefesa. Nunca mais fiquei sozinha no consultório após o expediente. Inventava compromissos, dizia que minha mãe estava doente, que precisava ajudar em casa. Passei a deixar a porta aberta sempre que entrava em sua sala, a manter distância física quando ele se aproximava. Mas Dr. Ricardo era persistente. Uma tarde, enquanto eu arquivava prontuários no pequeno almoxarifado, ele entrou sorrateiramente. O espaço era tão estreito que nossos corpos quase se tocavam. "Por que está me evitando, Antônia?" sussurrou, bloqueando a saída. "Não estou, doutor. Apenas tenho muitas responsabilidades familiares ultimamente. Sabe o que acontece com funcionárias que não colaboram plenamente?" Perguntou com uma falsa doçura que mal disfarçava que ameaça. "Elas perdem recomendações. E nesta cidade, sem minha recomendação, que portas se abririam para você?" Naquele instante, a campainha da recepção soou. Um paciente chegara para a consulta de emergência. Nunca senti tanto alívio ao ouvir aquele som estridente. Comecei a notar padrões no comportamento dele. Observava como ele selecionava certas pacientes, geralmente mulheres jovens, sozinhas na cidade, ou senhoras em posição vulnerável, viúvas ou separadas. Para elas, sugeria exames mais invasivos, sempre sem a presença da secretária. Algumas saíam do consultório visivelmente perturbadas. Certa manhã, uma moça que não reconheci, devia ter uns 20 anos, saiu aos prantos da sala de exames. Instintivamente fui atrás dela. "Está tudo bem?" perguntei no corredor. Ela secou as lágrimas rapidamente. "Sim, apenas. Não esperava que o exame fosse assim." "Como assim?" Ela hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. "Ele disse que precisava examinar lugares que não têm nada a ver com problemas cardíacos." Meu sangue gelou. Aquilo confirmava minhas suspeitas mais sombrias. "Alguém veio com você hoje?" perguntei. "Não, estou sozinha na cidade. Vim visitar minha tia e aproveitei para fazer esse check-up." "Tome meu número", disse escrevendo rapidamente num papel. "Se precisar conversar..." Ela guardou o papel na bolsa, agradeceu com um olhar que dizia mais que palavras e partiu apressada. Nunca me ligou, mas aquele encontro mudou algo dentro de mim. Não era mais apenas sobre minha proteção. Havia outras mulheres em risco. Ao retornar à recepção,
Dr. Ricardo me observava da porta de sua sala, uma expressão ilegível no rosto. "O que disse a paciente, Antônia?" Perguntou com falsa casualidade. Apenas me certifiquei de que estava bem. Parecia abalada. "Algumas pacientes são sensíveis demais", respondeu com desdém. "Aliás, reorganize a agenda de amanhã. Quero que os horários da senhora Carmen Duarte e da senhorita Lúcia Menezes sejam os últimos do dia." Conhecia bem aqueles nomes. Carmen Duarte, uma viúva recente que havia herdado a mercearia do marido. Lúcia Menezes, estudante universitária que voltara à cidade para cuidar da mãe doente. Ambas vulneráveis. Ambas sozinhas. Elas solicitaram esses horários específicos? Ousei questionar. "Apenas faça o que mandei", cortou secamente. Naquela noite, não consegui dormir. Rolava na cama, atormentada por pensamentos sombrios. O que estava acontecendo naquele consultório quando eu não estava presente? O que acontecia com aquelas mulheres nas consultas finais do dia? Minha mãe notou minha inquietação durante o café da manhã. "Você anda pálida, filha. Está doente?" Quase desabei ali mesmo. Quase contei tudo. Mas as palavras do Dr. Ricardo ecoavam em minha mente. "Quem acreditaria em você contra mim?" "É só cansaço, mãe. O trabalho no consultório aumentou muito." Ela me observou com aqueles olhos que sempre enxergavam além das palavras. "Antônia, se algo estiver errado, você pode nos contar. Seu pai e eu sempre estaremos ao seu lado." Engoli em seco, contendo as lágrimas. "Eu sei, mãe. Obrigada." Nos dias seguintes, tornei-me uma observadora mais atenta. Comecei a notar pequenos detalhes que antes me escapavam. Como o Dr. Ricardo acidentalmente tocava certas pacientes de maneira inapropriada durante a aferição de pressão. Como ele insistia em exames desnecessários com mulheres específicas. Como algumas evitavam olhar diretamente para ele durante as consultas. Também percebi que ele começara a manipular os prontuários. Encontrei anotações falsas, diagnósticos exagerados que justificavam procedimentos mais invasivos. Em alguns casos, sugeria tratamentos com medicamentos que causavam sonolência ou confusão mental. Uma tarde de junho, enquanto ele atendia um representante farmacêutico, encontrei uma pequena câmera escondida na sala de exames, posicionada estrategicamente para capturar imagens das pacientes durante os procedimentos. Meu coração disparou. Aquilo ia além do comportamento inadequado. Era criminoso. Naquele mesmo dia, ele me pediu para ficar após o expediente para atualizarmos o sistema de arquivos. A verdadeira intenção ficou clara quando, assim que ficamos sozinhos, ele trancou a porta principal do consultório. "Antônia, acho que não tem valorizado adequadamente as oportunidades que lhe ofereci", disse, aproximando-se perigosamente. "Que oportunidades, doutor? Tenho feito meu trabalho corretamente." "Ambos sabemos que uma secretária é mais que apenas uma funcionária. É uma companheira de trabalho." Sua mão tocou meu ombro descendo pelo braço. Recuei bruscamente. "Isso não faz parte das minhas atribuições." Seu rosto transformou-se, a máscara de civilidade dando lugar a algo sinistro. "Você tem ideia do que posso fazer se decidir que não preciso mais de seus serviços? Uma palavra minha e nenhum estabelecimento decente desta cidade a contratará." "Não pode fazer isso." "Não?" riu com escárnio. "Posso dizer que a peguei roubando medicamentos, ou que cometeu erros graves nos prontuários, ou simplesmente que é emocionalmente instável, tendo crises histéricas com os pacientes. Quem questionaria?" A realidade da minha situação caiu como um peso esmagador. Ele tinha razão. Na hierarquia social daquela cidade em 1962, a palavra de um médico respeitado valia infinitamente mais que a de uma jovem secretária.
Pense bem, Antônia. Não estou pedindo muito. Apenas um pouco de cooperação. A campainha da porta frontal soou inesperadamente, salvando-me mais uma vez. Era o Dr. Alberto, um colega médico que viera pegar uns resultados de exames. Dr. Ricardo teve que destrancar a porta, forçando um sorriso profissional. Aproveitei aquele momento para pegar minha bolsa e casaco. Preciso ir. Meu pai está me esperando lá fora. Menti, evitando olhar para qualquer um dos dois. Corri pelas ruas da cidade como se fugisse de um predador. De certa forma, era exatamente isso que estava fazendo. Quando cheguei em casa, tranquei-me no banheiro e vomitei, tomada por uma náusea incontrolável. O espelho refletia uma versão de mim que mal reconhecia. Olhos arregalados pelo medo, pele pálida, expressão assombrada. O que havia acontecido com aquela jovem esperançosa, que, apenas 8 meses antes, orgulhosamente vestira seu melhor tailleur para na entrevista no consultório? Essa noite vai passar, sussurrei para meu reflexo, lavando o rosto com água fria. Amanhã pensarei no que fazer. Mas sabia que não era tão simples. O emprego que representara minha independência transformara-se numa prisão. A reputação profissional que tanto valorizado agora estava sendo usada como arma contra mim. E pior, suspeitava que não era a única vítima daquele homem. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Não podia continuar fingindo que não via o que acontecia. Não podia abandonar outras mulheres à mercê daquele predador. Precisava encontrar uma maneira de reunir provas, de documentar os abusos, de quebrar o silêncio que protegia o Dr. Ricardo. Não sabia ainda como faria isso, nem que preço pagaria por desafiar um homem tão poderoso. Mas uma coisa estava clara. As vozes silenciadas no consultório precisavam ser ouvidas. A manhã seguinte chegou com o peso de minha decisão. Acordei antes do despertador tocar, após uma noite de sono fragmentado e pesadelos. Enquanto me preparava para o trabalho, ensaiei mentalmente diferentes abordagens. Confrontá-lo diretamente seria perigoso. Pedir demissão sem evidências apenas o deixaria livre para continuar seus abusos com outras. A única opção viável era documentar, reunir provas, criar um caso sólido que nem mesmo a reputação dourada do Dr. Ricardo poderia desmantelar. Cheguei ao consultório mais cedo que o habitual. A faxineira, Dona Conceição, ainda limpava a sala de espera. "Bom dia, menina. Madrugou hoje?" perguntou com seu sorriso sincero. "Precisava adiantar algumas coisas", respondi vagamente, seguindo para minha mesa. Aproveitei aqueles momentos de solitude para examinar com mais cuidado os arquivos. Comecei a criar um sistema secreto de anotações em um pequeno caderno que mantinha escondido em minha bolsa. Para cada paciente que me parecia vulnerável ou que apresentava sinais de desconforto após as consultas, fazia uma pequena marca discreta em sua ficha. Um ponto quase imperceptível no canto superior direito. Quando o Dr. Ricardo chegou, forcei meu melhor sorriso profissional. "Bom dia, doutor. O Sr. Mendonça ligou desmarcando o horário das 9h. Está com gripe." Ele pareceu estudar meu rosto por um momento, procurando sinais do nosso confronto do dia anterior. Não encontrando o que buscava, limitou-se a assentir. "Reorganize a agenda então. E Antônia, sobre ontem?" "Já esqueci, doutor." Interrompi com falsa leveza. "Todos temos dias difíceis." Um leve sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Era exatamente o que ele queria ouvir, que eu estaria disposta a fingir que nada acontecera. Aquela pequena mentira me concedeu o que eu mais precisava: tempo. Durante as semanas seguintes, adotei uma estratégia cuidadosa. Externamente, voltei a ser a secretária eficiente e submissa que ele esperava. Internamente, transformei-me numa detetive meticulosa, catalogando cada incidente suspeito,
cada comentário inapropriado, cada paciente que demonstrava sinais de abuso. Foi nesse período que aprendi a desaparecer em plena vista. A estar presente fisicamente enquanto tornava minha presença quase imperceptível. Era uma habilidade útil quando precisava ouvir conversas sem ser notada ou observar comportamentos quando ele pensava estar sozinho. Contudo, esse jogo de aparências cobrava seu preço. À noite, ao chegar em casa, sentia-me exausta não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Manter aquela fachada de normalidade enquanto testemunhava horrores sutis, dia após dia, corroía algo fundamental dentro de mim. Minha família começou a notar mudanças que não conseguia mais esconder. Emagreci vários quilos, desenvolvendo olheiras profundas que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. Meu pai, sempre observador, confrontou-me uma noite após o jantar. Minha filha, algo está acontecendo. Você não é mais a mesma. Quase desabei ali mesmo. Quase contei tudo. Mas então pensei nas consequências. Não apenas para mim, mas para eles. Dr. Ricardo conhecia todos na cidade. Tinha influência sobre o emprego de meu pai na prefeitura, sobre os remédios que minha mãe precisava da farmácia local, sobre tantos aspectos de nossas vidas. É só o trabalho, pai. Estamos com muitos pacientes ultimamente. Menti, odiando-me por cada palavra falsa. Uma tarde de julho, quando as férias escolares trouxeram um fluxo maior de mães com seus filhos ao consultório, testemunhei algo que cristalizou minha determinação. Uma jovem mãe, Teresa, viúva recente, trouxera seu filho de 10 anos para um check-up. Ao final da consulta com o menino, Dr. Ricardo sugeriu que ela própria fizesse um exame. A senhora também parece pálida. Melhor verificarmos seu coração. Antônia, leve o garoto para tomar um refrigerante na lanchonete da esquina, enquanto examino a mãe. Aquilo era incomum. Nunca antes ele havia sugerido que eu saísse do consultório durante o expediente. O menino pareceu animado com a ideia do refrigerante, mas algo no olhar de Teresa, um medo velado, uma hesitação, disparou todos os alarmes em minha mente. Doutor, não posso deixar a recepção desatendida. E se ligarem ou chegarem pacientes de emergência? Argumentei. Ficaremos apenas 15 minutos. Insistiu ele, um tom de irritação mal disfarçado em sua voz. Foi Teresa quem resolveu o impasse. Obrigada, doutor, mas estamos com pressa hoje. Quem sabe na próxima consulta do Júnior? Ela praticamente arrastou o filho para fora, agradecendo rapidamente enquanto saía. Dr. Ricardo fechou-se em sua sala, visivelmente contrariado. Horas depois, quando o consultório estava vazio, ele me chamou. Antônia, precisamos falar sobre suas interferências. Interferências, doutor? Não se faça de desentendida. Percebi como tem observado minhas consultas, como tem feito anotações que não lhe pedi. Como hoje, questionou minha orientação médica na frente de uma paciente. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Apenas me preocupei com a recepção desatendida. Desculpe se pareceu impróprio. Ele se aproximou, inclinando-se sobre minha mesa. Sabe o que acontece com secretárias que não sabem seu lugar? Elas desenvolvem reputações problemáticas. Que tipo de reputações? Perguntei, sentindo a garganta seca. Oh, há tantas possibilidades, sorriu com malícia. Talvez a de uma jovem emocionalmente instável, ou de alguém que inventa histórias para chamar atenção, ou quem sabe, a de uma moça que se insinua para homens comprometidos e depois os acusa falsamente quando rejeitada. O sangue gelou em minhas veias. Ele estava me ameaçando diretamente, deixando claro o que aconteceria se eu falasse sobre suas condutas. Tenho amigos no jornal local. Continuou, saboreando meu evidente desconforto.
Uma pequena nota sobre comportamento inadequado de uma funcionária, sem nem mencionar nomes, seria suficiente para que todos na cidade soubessem de quem se trata. Sua família ficaria desapontada. Engoli em seco, compreendendo completamente a extensão de sua ameaça. Não era apenas meu emprego que estava em jogo. Era minha reputação, meu futuro, a honra de minha família. Em 1962, numa pequena cidade do interior, uma jovem solteira com a reputação manchada tinha poucas chances de recuperação social. Não tenho feito nada além do meu trabalho, doutor. Consegui responder com uma calma que não sentia. Ótimo. Mantenha-se assim. Trabalhe, sorria para os pacientes e não se intrometa no que não lhe diz respeito. Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. Ah, e Antônia, se por acaso decidir buscar outro emprego, lembre-se de que nenhuma carta de recomendação minha significará portas fechadas para você, nesta cidade. E acredite, ninguém a contratará sem minha aprovação. A armadilha estava completa. Eu não podia ficar, mas também não podia sair. Se denunciasse seus abusos, seria desacreditada e difamada. Se simplesmente pedisse demissão, estaria condenada ao desemprego e à desconfiança da comunidade. Nas semanas seguintes, senti a pressão do isolamento crescer ao meu redor. Dr. Ricardo começou a espalhar pequenos comentários sobre mim para outros profissionais da área médica. Nada explicitamente difamatório, apenas insinuações sutis. Antônia anda muito sensível ultimamente. Ou, preciso ter cuidado com o que digo. Ela interpreta tudo de maneira pessoal. O efeito foi gradual, mas perceptível. Enfermeiras do hospital que antes conversavam animadamente comigo, agora pareciam mais reservadas. A farmacêutica, que costumava me convidar para tomar café durante meu intervalo, subitamente estava sempre ocupada. Até mesmo o entregador de correspondência, que sempre parava para uma conversa rápida, agora apenas deixava as cartas e saía apressado. Uma tarde, na mercearia, ouvi duas senhoras cochichando enquanto me observavam selecionar legumes. É aquela que trabalha para o Dr. Ricardo, sussurrou uma delas. Dizem que anda inventando histórias. Sempre desconfiei, respondeu a outra. Tão jovem e solteira, trabalhando sozinha com um médico casado. Isso nunca acaba bem. Voltei para casa naquele dia com os olhos ardendo de lágrimas contidas. A estratégia dele estava funcionando. Estava me isolando, minando minha credibilidade antes mesmo que eu pudesse falar. Em casa, as perguntas de meus pais tornavam-se mais frequentes, mais preocupadas. Numa noite de domingo após retornarmos da missa, para a qual fui praticamente arrastada, pois a ideia de enfrentar os olhares e sussurros da comunidade me aterrorizava, minha mãe sentou-se ao meu lado na varanda. Filha, não sei o que está acontecendo, mas sei que é algo sério, disse ela, segurando minhas mãos frias entre as suas. Você chora durante a noite, mal come, evita sair de casa exceto para o trabalho. Isso não é vida para uma moça de 20 anos. Mordi os lábios, lutando contra essa emoção. Estou bem, mãe. É só uma fase. Antônia Oliveira. Ela usou meu nome completo, como fazia quando eu era criança, e mentia sobre alguma travessura. Sou sua mãe. Posso não ter estudos, mas conheço minha filha. Algo ou alguém está machucando você. Foi como se uma represa se rompesse. As lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente transbordaram. Entre soluços, contei partes da verdade. Não tudo. Poupei-a dos detalhes mais sórdidos, mas o suficiente para que compreendesse a gravidade da situação. Aquele monstro! Exclamou ela. Um fogo que raramente vi, acendendo-se em seus olhos. Vou falar com seu pai agora mesmo. Ele irá até lá e... Não! Interrompi, aterrorizada. É exatamente o que ele espera. Se papai for confrontá-lo,
Dr. Ricardo dirá que estou inventando tudo por ter sido rejeitada. Ele tem o respeito de toda a cidade. Papai perderá o emprego, seremos humilhados. Minha mãe ficou em silêncio por alguns momentos, processando o que eu dizia. Finalmente perguntou com voz firme: "O que pretende fazer então?" "Estou reunindo provas, documentando tudo. Preciso de algo concreto antes de falar." Ela assentiu lentamente. Sua avó sempre dizia que a paciência é a arma das mulheres. Mas lembre-se, filha, até a paciência tem limites. Aquela conversa, embora dolorosa, trouxe-me um alívio indescritível. Não estava mais completamente sozinha com meu segredo. E mais importante, minha mãe acreditou em mim sem questionar, sem duvidar um único instante de minha palavra. Na manhã seguinte, quando cheguei ao consultório, encontrei sobre minha mesa um buquê de flores. Não havia cartão, mas sabia exatamente de quem eram e qual a mensagem implícita. Dr. Ricardo observou-me da porta de sua sala, um sorriso calculado nos lábios. "Gostou das flores? Pensei que precisava de algo para alegrar seu dia. Anda tão abatida ultimamente." "São lindas, obrigada", respondi mecanicamente. "Sabe, Antônia, estive pensando, talvez esteja trabalhando demais. Poderia tirar alguns dias de folga, descansar em casa." O verdadeiro significado era claro. Estava me afastando para que não pudesse observar suas atividades no consultório, para que não pudesse proteger suas pacientes. "Estou bem, doutor. Prefiro manter minha rotina normal." Seu sorriso vacilou por um instante. "Insisto, tire o resto da semana. Estou preocupado com sua saúde." "E quem cuidará da recepção, dos prontuários, das ligações?" "Já providenciei. A filha do Dr. Alberto, Juliana, está procurando um trabalho temporário durante as férias universitárias. Ela começará amanhã." A mensagem era cristalina. Eu era substituível. Podia ser removida a qualquer momento, por qualquer pessoa que ele escolhesse. Naquela noite, caminhei para casa sentindo o peso esmagador da derrota. Ele havia vencido mais essa rodada. Por 5 dias, estaria afastada do consultório, incapaz de continuar minha documentação, incapaz de proteger as mulheres que procuravam atendimento. O que não percebi naquele momento, consumida pelo desespero, era que aquele afastamento forçado seria, ironicamente, exatamente o que eu precisava. Aqueles 5 dias longe do olhar vigilante do Dr. Ricardo me dariam a liberdade para tomar o próximo passo, procurar outras vítimas e começar a construir uma rede de apoio que eventualmente quebraria o muro de silêncio ao redor daquele consultório aparentemente respeitável. O isolamento que ele criava ao meu redor, as ameaças à minha reputação, foram suas armas mais poderosas. Mas como descobriria posteriormente, não era a única que sofrera esse processo. E quando vozes isoladas finalmente se encontram, mesmo os muros mais altos começam a ruir. Os 5 dias de afastamento forçado que Dr. Ricardo me impôs transformaram-se numa inesperada oportunidade. Inicialmente, passei os 2 primeiros dias em casa, consumida pela ansiedade, imaginando o que estaria acontecendo no consultório na minha ausência. Pensava nas pacientes vulneráveis, nas jovens mulheres que poderiam estar sofrendo os mesmos abusos que eu testemunhara. A culpa por não estar lá para, de alguma forma, protegê-las me corroía por dentro. Foi minha mãe quem me despertou desse estado de paralisia. Durante o café da manhã do 3º dia, ela sentou-se à minha frente com uma determinação que raramente demonstrava. "Antônia, ficar aqui se lamentando não mudará nada. Se tem 5 dias longe daquele lugar, use-os." "Para quê, mãe? Ele venceu. Quando voltar, será como se nada tivesse acontecido e continuarei presa na mesma situação." Ela pegou minhas mãos entre as suas, olhos firmes nos meus. "Você falou que precisa de provas,
que precisa encontrar outras vítimas. Pois bem, agora tem tempo para isso sem precisar explicar seus movimentos a ele. Aquelas palavras simples foram como um raio de clareza cortando a névoa da minha mente. É claro! Estava livre do consultório, livre do olhar vigilante do Dr. Ricardo. Podia finalmente agir sem medo de ser observada. Naquela mesma tarde, vesti-me com cuidado. Um vestido discreto, um lenço cobrindo parcialmente meu rosto, óculos escuros que raramente usava. Não queria ser imediatamente reconhecida. Meu destino. A casa de Dona Matilde, a antiga secretária que havia me advertido veladamente antes de se aposentar. Dona Matilde vivia num pequeno sobrado na parte mais antiga da cidade. Quando abriu a porta e me viu, seus olhos se arregalaram por um instante antes de se estreitarem em compreensão. Estava esperando sua visita há muito tempo, Antônia, disse ela, fazendo-me entrar rapidamente. Talvez tenha demorado mais do que eu imaginava. A pequena sala estava impecavelmente arrumada, embora mobiliada de forma modesta. Um gato malhado observava-me com curiosidade do parapeito da janela. Como sabia que eu viria? Perguntei, removendo os óculos escuros. Ela me ofereceu um lugar no sofá e sentou-se à minha frente numa poltrona gasta pelo tempo. Reconheci os sinais, a mesma expressão que vi no espelho durante anos, o mesmo olhar assombrado. Então, aconteceu com você também? Dona Matilde serviu-nos chá de um bule de porcelana com bordas lascadas. Suas mãos tremiam levemente. Comigo, com a secretária antes de mim. Posso apenas supor que continua acontecendo. Durante as 2 horas seguintes, escutei seu relato. Ela trabalhou para o Dr. Ricardo por 15 anos, suportando assédios, ameaças veladas, testemunhando abusos contra pacientes. Por que permaneceu tanto tempo? A resposta era dolorosamente familiar. Medo, necessidade financeira, isolamento. Como viúva sem filhos, dependia inteiramente daquele emprego. Por que não denunciou quando finalmente saiu? Perguntei. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Denunciar para quem, minha querida? Para o delegado, que é seu paciente há décadas. Para o juiz, cujo filho foi salvo pelo Dr. Ricardo durante uma crise cardíaca? Para o padre, que recebe doações generosas dele para as obras da igreja? Aquela realidade esmagadora pesou sobre mim. Dr. Ricardo havia construído não apenas uma reputação, mas uma fortaleza de proteção social ao seu redor. Não vim aqui para desencorajá-la, continuou Dona Matilde, notando meu desânimo. Vim para dizer que não está sozinha. E mais importante, tenho algo que pode ajudar. Ela levantou-se com dificuldade e foi até um baú antigo no canto da sala. De lá, retirou um caderno encadernado em couro escuro, fechado com um pequeno cadeado. Meu diário. 15 anos de registros detalhados. Nomes, datas, incidentes. Não apenas comigo, mas com dezenas de pacientes. Meu coração acelerou. Por que não usou isso antes? Minha palavra contra a dele não seria suficiente. E estas mulheres... Ela folheou o diário, mostrando-me páginas e mais páginas de nomes cuidadosamente anotados. Muitas delas nunca admitiriam publicamente o que sofreram. A vergonha, o estigma, seria destruidor para suas vidas. Compreendi perfeitamente. A verdade era que precisávamos mais que documentação. Precisávamos de vozes dispostas a falar. Há uma lista aqui, continuou Dona Matilde, apontando para as últimas páginas do diário. De mulheres que acredito que falariam se não estivessem sozinhas. Mulheres que demonstraram mais raiva que vergonha, mais indignação que medo. Comece por elas. Quando saí da casa de Dona Matilde, já escurecia. Carregava em minha bolsa não apenas seu diário emprestado, mas algo ainda mais valioso.
A confirmação de que não estava imaginando coisas, de que não estava sozinha, de que havia um padrão de comportamento estabelecido há anos. Nos 2 dias seguintes, visitei 3 mulheres da lista. A primeira, Clara Mendonça, havia se mudado para outra cidade. A segunda, Luísa Fernandes, recusou-se a falar comigo, fechando a porta em meu rosto assim que mencionei o nome do Dr. Ricardo. Mas a terceira, Helena Mota, uma viúva de 45 anos que administrava sozinha uma pequena livraria, convidou-me para entrar assim que expliquei vagamente o motivo da minha visita. Então, finalmente, alguém vai fazer algo a respeito, disse ela, servindo-me café numa pequena copa nos fundos da livraria. Já era tempo. Helena contou-me uma história que fez meu estômago revirar. Durante um exame de rotina, há 2 anos, Dr. Ricardo a dopara com um medicamento misturado à água que lhe oferecera. Quando recuperou parcialmente a consciência, percebeu que estava sendo fotografada em posições comprometedoras. Ele depois usou essas fotografias para chantageá-la, exigindo favores sexuais em troca de seu silêncio. Por que não denunciou? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sou uma viúva gerindo um negócio numa cidade pequena. Se essas fotos viessem a público, quem sofreria as consequências? Ele, com seus amigos poderosos? Ou eu que seria vista como a viúva indecente pelo resto da minha vida? Helena revelou-me algo ainda mais perturbador. Havia outras mulheres na mesma situação. Ela conhecia pelo menos 2 que também estavam sendo chantageadas com fotografias comprometedoras. Nos encontramos às vezes para apoio mútuo. Nunca falamos abertamente sobre isso, mas sabemos. Reconhecemos o sofrimento umas nas outras. Quando voltei para casa naquela noite, minha cabeça fervilhava de ideias. Se Helena estava certa, existia um grupo de mulheres que, juntas, poderiam ser fortes o suficiente para enfrentar o Dr. Ricardo. Não apenas minha palavra contra a dele, não apenas o diário de Dona Matilde, mas várias vozes unidas contando histórias assustadoramente similares. No meu último dia de folga forçada, organizei tudo o que havia descoberto. Anotei nomes, endereços, padrões de comportamento. Percebi que Dr. Ricardo tinha preferência por certos tipos de vítimas. Mulheres sozinhas, geralmente viúvas, ou solteiras independentes, mulheres novas na cidade sem redes de apoio estabelecidas, ou, ocasionalmente, jovens tímidas de famílias importantes que teriam muito a perder com um escândalo. Quando retornei ao consultório na segunda-feira seguinte, senti-me diferente. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Determinação. Juliana, a filha do Dr. Alberto que me substituíra temporariamente, parecia aliviada ao me ver. Graças a Deus você voltou, sussurrou enquanto me passava as anotações da semana. Esse lugar me dá arrepios. Dr. Ricardo me recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Antônia, bem-vinda de volta. Espero que esteja descansada. Perfeitamente descansada, doutor. Respondi com uma calma que o fez franzir levemente o senho. Nas semanas seguintes, adotei uma estratégia dupla. Durante o dia, no consultório, era a secretária modelo. Eficiente, discreta, submissa. Evitava confrontos diretos, seguia instruções, mantinha-me invisível enquanto continuava discretamente minha documentação. À noite e nos fins de semana, transformava-me numa investigadora. Com a ajuda de Helena, comecei a organizar pequenas reuniões com outras vítimas. No início, éramos apenas 4 mulheres, encontrando-nos nos fundos da livraria após o horário de fechamento. Logo, o grupo cresceu para 7, depois 12. Foi Teresa, a jovem mãe que eu havia ajudado a escapar de uma consulta suspeita, quem sugeriu algo que mudaria tudo. Precisamos encontrar as fotografias, disse ela durante uma de nossas reuniões. Se ele usa essas imagens para nos chantagear, para nos silenciar,
Então precisamos encontrá-las e destruí-las. A ideia era ousada, perigosa até. Significaria invadir a privacidade do consultório, procurar em seus arquivos pessoais. Mas também sabíamos que aquelas fotografias eram nossa maior evidência e nossa maior vulnerabilidade. Helena, que emergira como uma líder natural do grupo, virou-se para mim. Você é a única que tem acesso regular ao consultório. Teria coragem de procurar? 12 pares de olhos se voltaram para mim, cheios de expectativa e medo. Aquelas mulheres haviam confiado em mim suas histórias mais dolorosas. Algumas arriscavam seus casamentos, suas reputações, seus meios de subsistência apenas por estarem ali. Farei isso. Respondi com uma convicção que me surpreendeu. Mas precisarei de ajuda. E de um plano. O plano que desenvolvemos era arriscado, mas meticuloso. Eu sabia que Dr. Ricardo mantinha um arquivo trancado em sua sala particular, uma pequena saleta adjacente ao consultório principal. A chave ficava sempre com ele. No entanto, uma vez por mês ele viajava para São Paulo para participar de congressos médicos, deixando o consultório fechado por um dia inteiro. O próximo congresso seria em 2 semanas. Teríamos que agir então. Durante aquele período de espera, continuei minha rotina normal, cuidando para não despertar suspeitas. Dr. Ricardo parecia mais relaxado ao meu redor, acreditando que seu período de intimidação havia funcionado. Ocasionalmente tentava pequenos avanços, um toque acidental em meu ombro, um comentário sugestivo, mas sempre recuava quando eu demonstrava desconforto. Ele havia voltado à sua estratégia de paciência predatória, acreditando que eventualmente eu cederia por medo ou exaustão. O dia da viagem chegou finalmente. Dr. Ricardo deixou instruções específicas. O consultório ficará fechado amanhã. Aproveitarei para trazer novos equipamentos de São Paulo. Não há necessidade de você vir trabalhar. Sim, doutor. Desejo boa viagem. Respondi docilmente. Assim que seu carro desapareceu na esquina, telefonei para Helena de um orelhão próximo. Ele saiu. Nos encontramos conforme planejado. Às 7 da manhã do dia seguinte, enquanto a cidade ainda despertava lentamente, encontrei-me com Helena e Teresa na parte de trás do prédio onde ficava o consultório. Helena trouxera seu sobrinho, Paulo, um rapaz de 20 anos que trabalhava como chaveiro, e havia concordado em nos ajudar sem fazer perguntas. Tem certeza que não há alarmes? Perguntou ele enquanto analisava a fechadura da porta dos fundos. Absoluta. É um prédio antigo. A única segurança são as fechaduras. Em menos de 10 minutos estávamos dentro. O consultório estava silencioso e escuro, as cortinas fechadas dando ao ambiente um ar fantasmagórico. Guiei o pequeno grupo até a sala particular de Dr. Ricardo. O arquivo está ali. Apontei para um móvel de metal cinza no canto. Mas está trancado e não temos a chave. Paulo examinou a fechadura do arquivo. Isso é mais complicado. Precisarei de tempo. Quanto? Perguntou Helena, visivelmente nervosa. Pelo menos meia hora. Talvez mais. Teresa postou-se junto à janela. Ficarei vigiando a rua. Se alguém se aproximar, darei o alerta. Enquanto Paulo trabalhava na fechadura do arquivo, Helena e eu procuramos em outros lugares da sala. Gavetas da escrivaninha, prateleiras da estante, até mesmo atrás dos quadros nas paredes. Não encontramos nada. Após 40 minutos tensos, ouvimos um clique. Consegui! Anunciou Paulo, seu rosto brilhando de suor, apesar da manhã fresca. O arquivo estava organizado por datas, não por nomes. Começamos a examinar as pastas mais recentes, trabalhando retrospectivamente. Logo encontramos o que procurávamos. Envelopes pardos contendo fotografias. Dezenas deles. O que vimos nas imagens fez meu estômago revirar.
Mulheres inconscientes ou semiconscientes, em posições vulneráveis durante supostos exames médicos. Algumas fotos claramente encenadas para parecer que as mulheres estavam participando voluntariamente de atos íntimos. Reconheci vários rostos: pacientes do consultório, mulheres da comunidade, até mesmo minhas colegas do grupo de apoio. "Precisamos tirar tudo isso daqui", disse Helena, sua voz tremendo de raiva. "Não podemos deixar que continue a usar essas imagens contra nós. Se simplesmente levarmos, ele saberá que alguém invadiu. Pode partir para ações mais desesperadas", argumentei. "Precisamos de cópias, não dos originais." Eu havia antecipado isso e trouxe uma pequena câmera. Fotografamos sistematicamente cada imagem comprometedora, cada documento incriminador. Em uma pasta separada, encontramos algo ainda mais perturbador: cartas de pacientes e familiares com reclamações sobre comportamentos inadequados, todas cuidadosamente arquivadas, junto com anotações sobre como essas pessoas foram silenciadas ou desacreditadas. Trabalhamos rápido, conscientes de que cada minuto nos expunha a mais riscos. Quando terminamos, recolocamos tudo exatamente como estava. Paulo trancou novamente o arquivo, assegurando-se de que não havia sinais visíveis de violação. "Isso deveria ser levado à polícia", disse ele, visivelmente perturbado pelo que vira. "A polícia local nunca agirá contra ele", respondeu Helena. "Precisamos de ajuda de fora. E precisamos preparar estas mulheres para o que virá. Muitas nem sabem que foram fotografadas." Saímos do consultório como entramos, silenciosamente, sem deixar vestígios. Eu tremia, não apenas de medo, mas de uma mistura de horror e determinação. Aquelas imagens, aquelas provas de anos de abusos, estavam agora documentadas. Dr. Ricardo não era mais o único com poder sobre aquelas histórias. Na mesma noite, reunimos o grupo na livraria. 15 mulheres agora, sentadas em círculo, ansiosas pelo que tínhamos para mostrar. Decidimos não exibir as fotografias. Seria demasiado traumático. Em vez disso, explicamos o que havíamos encontrado. "Ele tem usado essas imagens para nos manipular, para nos fazer sentir isoladas e envergonhadas", disse Helena. "Mas agora temos prova de um padrão sistemático de abuso. Não somos casos isolados. Somos dezenas, ao longo de anos." Uma das mulheres, Dona Carolina, uma professora aposentada de 60 anos, levantou-se. "E agora? O que faremos com essas provas?" Foi então que compartilhei a segunda parte do plano. Durante minhas investigações, descobrira que uma ex-moradora da cidade, Márcia Santos, havia se tornado jornalista de um grande jornal em São Paulo. Márcia era conhecida por reportagens sobre direitos das mulheres e casos de abuso de poder. Contatei a semana passada. Ela está interessada em nossa história, disposta a investigar, a publicar, a levar o caso às autoridades estaduais, não apenas locais. Um murmúrio percorreu o grupo. Para algumas, a ideia de exposição pública era aterrorizante. Para outras, representava finalmente uma chance de justiça. "Precisamos decidir juntas", enfatizei. "Cada uma de vocês tem o direito de escolher se quer participar ou não da denúncia pública. Compreenderei qualquer decisão." Durante horas debatemos, choramos, argumentamos. Ao final da noite, 11 mulheres haviam concordado em falar com a jornalista, mesmo que anonimamente. 4 preferiram permanecer completamente afastadas. Respeitamos sua decisão. Márcia chegou à cidade 3 dias depois, hospedando-se discretamente na casa de Helena. Durante 2 dias, entrevistou cada uma das mulheres, documentou suas histórias, examinou as provas que havíamos reunido. Seu profissionalismo e sensibilidade nos deram confiança de que estávamos seguindo o caminho certo. "Isso é maior do que imaginei",
disse ela após concluir as entrevistas. Não é apenas um médico abusando de sua posição. É toda uma estrutura social que permitiu que isso acontecesse por tanto tempo. A história que precisa ser contada é sobre o silêncio de uma cidade inteira. Ela partiu prometendo que a reportagem seria publicada em 2 semanas. Entraria em contato conosco antes para confirmar detalhes. Também nos garantiu que levaria o caso ao Conselho Federal de Medicina e à Polícia Federal, contornando as autoridades locais que poderiam proteger Dr. Ricardo. Aquelas 2 semanas foram as mais longas da minha vida. Continuei trabalhando normalmente no consultório, observando o Dr. Ricardo com novos olhos. Ele parecia completamente alheio ao que o aguardava, seguro em sua posição de poder, convencido de sua impunidade. Em alguns momentos quase senti pena. Quase. Então me lembrava das fotografias, das mulheres chorando durante nossas reuniões, do terror nos olhos de Teresa quando ele sugeriu que examinaria seu coração. Apenas se transformava em resolução. Finalmente, numa quinta-feira comum, recebi um telefonema de Márcia, enquanto o Dr. Ricardo atendia um paciente. A reportagem sai amanhã na primeira página. Vocês estão preparadas para o que virá depois? Engoli em seco. Estamos. O Conselho Federal já foi notificado. A Polícia Federal inicia as investigações amanhã mesmo. Sugiro que você não vá trabalhar amanhã, Antônia. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Amanhã o mundo de Dr. Ricardo desabaria. E o meu também mudaria para sempre. Naquela noite não consegui dormir. Sentada na varanda de casa, observei o amanhecer com uma sensação surreal. Às 7 horas, ouvi o grito de meu pai vindo da sala. Antônia! Vem aqui agora! Corri para dentro. Ele segurava o jornal com mãos trêmulas. A manchete gritava em letras garrafais. Médico respeitado acusado de anos de abuso contra pacientes em cidade mineira. Abaixo, uma fotografia do consultório do Dr. Ricardo. E em destaque, meu nome como uma das principais fontes da denúncia. Meu pai me olhou com uma mistura de choque e horror. O que você fez, Antônia? O que era necessário, pai? Respondi, sentindo-me estranhamente calma. O telefone começou a tocar incessantemente. Minha mãe o desconectou após a 3ª chamada. Vizinhos passavam em frente à nossa casa, alguns apontando, outros desviando o olhar. Ao meio-dia, uma viatura da polícia estacionou na frente de nossa casa. 2 oficiais, um deles federal, solicitaram que eu os acompanhasse para prestar depoimento formal. As semanas seguintes foram um turbilhão. Depoimentos, investigações, lágrimas, acusações. A cidade dividiu-se. De um lado, aqueles que defendiam cegamente o Dr. Ricardo, argumentando que eu e as outras mulheres estávamos mentindo para destruir a reputação de um homem bom. Do outro, aqueles que finalmente permitiam-se ver a verdade que estivera diante deles durante anos. Mais mulheres surgiram, incentivadas pela coragem das primeiras denunciantes. 20, depois 30 testemunhos similares. As evidências tornaram-se irrefutáveis. Dr. Ricardo foi inicialmente afastado pelo Conselho Regional de Medicina. Depois, com o avanço das investigações criminais, foi preso preventivamente. Sua esposa e filhos deixaram a cidade silenciosamente, numa madrugada de domingo, sem se despedir de ninguém. Quanto a mim, paguei um preço alto por falar a verdade. Fui hostilizada nas ruas, recebi ameaças anônimas, tive meu nome manchado por boatos infames. Alguns membros da própria família me viraram as costas, envergonhados pelo escândalo que eu havia causado. Mas também encontrei apoio onde menos esperava. Mulheres desconhecidas me abordavam para agradecer, algumas em lágrimas. Recebi cartas de outras cidades, de outras vítimas de abusos similares que se inspiraram em nossa coragem coletiva. 6 meses após a publicação da reportagem,
Dr. Ricardo foi formalmente indiciado por múltiplos crimes. Seu julgamento seria em São Paulo, longe da influência que ainda mantinha na pequena cidade. Enquanto aguardava o processo judicial, decidi que era hora de reconstruir minha vida. Com a ajuda de Márcia, consegui uma vaga de secretária num jornal na capital mineira. Na véspera da minha partida, Helena organizou uma pequena reunião na livraria. As mesmas mulheres que haviam se unido para buscar justiça, agora se reuniam para se despedir. "Você mudou nossas vidas, Antônia", disse Helena, erguendo uma taça de vinho em minha direção. "Nos mostrou que o silêncio não é o único caminho." "Nós mudamos nossas próprias vidas", corrigi. "Juntas." Teresa, que raramente falava durante nossas reuniões, levantou-se. "Antes de tudo isso, pensei que essas cicatrizes que carregamos ficariam para sempre escondidas, vergonhosas. Agora sei que nossas histórias, mesmo dolorosas, podem transformar outras vidas." Quando deixei a cidadezinha de Minas numa manhã de 1963, levava comigo essa lição fundamental. O silêncio protege os abusadores, não suas vítimas. A voz, mesmo trêmula, mesmo solitária no início, tem um poder que nenhuma ameaça pode permanentemente sufocar. Não foi fácil recomeçar. Não foi rápido cicatrizar. Durante anos acordei com pesadelos onde Dr. Ricardo ria de minha impotência. Durante anos hesitei em confiar em homens em posições de autoridade. Algumas feridas demoraram décadas para curar completamente. Outras, como disse no início, marcaram minha alma permanentemente. Mas também encontrei força, onde antes só via fragilidade. Encontrei propósito na dor. Depois do jornal, formei-me em serviço social, especializando-me no atendimento a mulheres vítimas de violência. Fundei um dos primeiros centros de apoio a mulheres de Minas Gerais, em 1975. Vi leis mudarem, consciências despertarem, ainda que lentamente demais. Dr. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 8 antes de ser libertado por bom comportamento. Nunca mais pôde exercer medicina. Soube que morreu em 1990, sozinho num apartamento em São Paulo. Não senti alegria com a notícia. Apenas um cansado alívio. Helena manteve a livraria até 2005, transformando-a num ponto de encontro para mulheres da comunidade. Faleceu em 2010, aos 93 anos, cercada por 3 gerações de filhas, netas e bisnetas. Não de sangue, mas de coração. Mulheres que ela acolheu e orientou ao longo de décadas. Quanto às outras mulheres do nosso grupo original, cada uma seguiu seu caminho. Algumas permaneceram na cidade, reconstruindo suas vidas com discreta dignidade. Outras, como eu, partiram em busca de novos começos. Mantivemo-nos em contato ao longo dos anos. Cartões de Natal, telefonemas ocasionais, visitas raras, mas preciosas. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e vejo como aqueles eventos moldaram não apenas minha trajetória individual, mas tocaram outras vidas. Frequentemente recebo mensagens de mulheres jovens, advogadas, jornalistas, assistentes sociais, que encontraram nossa história em arquivos, em livros de história local, em trabalhos acadêmicos sobre direitos das mulheres. Como encontrou coragem? Elas sempre perguntam. A resposta é simples, embora tenha levado anos para compreendê-la plenamente. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Naquele consultório sufocante de 1962, o que descobri ser mais importante que meu próprio terror foi a responsabilidade para com outras mulheres. As que vieram antes de mim, as que estavam ao meu lado e, principalmente, as que viriam depois. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Carrego as minhas como lembretes não apenas da dor, mas da cura que se seguiu. São marcas de batalhas que valeram a pena, testemunhas silenciosas de que o silêncio, quando finalmente quebrado, pode se transformar na mais poderosa das vozes.
E essa voz, uma vez encontrada, nunca mais se perde completamente. Se você se emocionou com a minha história, se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por me assistir até aqui.